Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês, mais uma obra sobre a teologia do Novo Testamento. E essa obra do Leon Morris é muito conhecida, é renomada, porque todos os grandes seminários, os mais importantes seminários sérios aqui no Brasil e no mundo, recomendam essa obra quando vai estudar a teologia do Novo Testamento. Leon Morris, ele era um sacerdote anglicano, um dos maiores eruditos do século passado, do século XX. Se você enumerar e fazer uma lista de os 10 maiores eruditos no Novo Testamento, Leon Morris vai estar lá. Ele é muito respeitado e suas obras, muitas obras dele ainda não foram publicadas, não sei por quê, porque além de ele ser ortodoxo, tá? Ele era conservador, ele praticamente era imbatível em se tratando de Novo Testamento. Ele morreu em 2006, já faz aí 15 anos que ele faleceu, mas deixou um legado maravilhoso. E essa teologia do Novo Testamento é uma das melhores, né? Uma das, se você colocar aí a top 5, um top 5 entre as teologias do Novo Testamento, essa está entre as top 5. Fácil, 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 porque ele traz aqui, ele aborda o contexto histórico, contexto cultural, né? Vou mostrar para vocês aqui muitas notas de rodapé, tá? Ele dialogando com outros teólogos sobre os evangelhos sinóticos. Ele é demais, ele arrebenta. O camarada era espetacular. Doutor em Novo Testamento pela Universidade de Cambridge, tá? Ele é um camarada que dispensa apresentações. E essa teologia do Novo Testamento eu recomendo com muito prazer e carinho para todos aqueles que gostam e amam o Novo Testamento e a teologia do Novo Testamento. E sem delongas aqui, deixa eu abrir para vocês, para mostrar para vocês aqui, ó, essa obra. Olha só, essa obra ela foi publicada nos Estados Unidos em 90. Né? Foi o ano de publicação que está aqui, ó. E a primeira edição em português veio em 2003. Aí depois teve duas reimpressões, porque vendeu muito. A primeira foi em 2009 e a segunda em 2014, tá? E aqui está um conteúdo dessa obra. São aí 410 páginas, mas o conteúdo é maravilhoso. Ele começa com abreviaturas, prefácio e introdução à teologia do Novo Testamento, né? Ele vai dividir em partes, tá? Então nós temos aqui 4 partes que ele vai dividir todo o Novo Testamento, né? Ele começa aqui com a primeira parte, os escritos de Paulo, tá? O que aí os escritos de Paulo traz? O que os escritos de Paulo fala? O que os escritos de Paulo, as cartas de Paulo traz no seu bojo? Qual é a teologia paulina? Então ele vai trabalhar aqui, ó. Deus no centro, Jesus Cristo, o Senhor, a obra da salvação de Deus em Cristo, a vida no Espírito. A, esses pontos são praticamente os pontos, tá, que Paulo aborda nas suas cartas. A supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo, a grandeza de Cristo, a salvação que Deus realizou por meio de Cristo. Agora nós vivemos uma outra realidade, né? Vivemos em espírito, né? O Espírito agora que habita em nós nos faz triunfar sobre o pecado. Então isso aqui, ó, é maravilhoso, tá? Aqui ele não trata carta por carta, ele vai tratar depois, a gente vai ver aqui. Então aqui ele vai dar um apanhado geral sobre
as cartas e os escritos de Paulo. A segunda parte ele vai trabalhar de uma maneira fantástica, maravilhosa, grandiosa, gloriosa, extraordinária sobre os evangelhos sinóticos e Atos. Tá? Então ele vai dar aqui uma apanhada assim maravilhoso, minucioso sobre os evangelhos sinóticos. Por isso que essa obra é muito consultada e é recomendada em qualquer seminário, porque o Leon Morris, ele era profundo em Novo Testamento. O cara era demais. Então aqui é a segunda parte, os evangelhos sinóticos, nesse caso Mateus, Marcos e Lucas, e Atos. Então ele começa aqui com o evangelho de Marcos, né, a teologia do evangelho de Marcos. Ele vai trabalhar o conteúdo, o contexto, a data, quem escreveu, por que escreveu, o local. Ele vai dar todos os detalhes que você precisa saber sobre o evangelho de Marcos, Mateus, e depois aqui, a partir do capítulo 7, o evangelho de Lucas e Atos. Ele vai trabalhar a doutrina de Deus. Depois o evangelho de Lucas e Atos, a doutrina de Cristo, tá? Depois o evangelho de Lucas e Atos, Deus e a nossa salvação. Depois o evangelho de Lucas, Atos, o Espírito Santo. Então ele vai trabalhar a teologia, vai trabalhar a cristologia, vai trabalhar a soteriologia e vai trabalhar a pneumatologia no evangelho de Lucas e em Atos. Lembrando que Lucas e Atos eram um livro só, porque Atos é a continuidade do seu evangelho. Só que depois foi dividido, né? Foi dividido. Então vem aqui, ó. Depois o evangelho de Lucas e Atos, os discípulos, o discipulado, né? Que agora em Atos você vê a ação da igreja, a ação dos discípulos, colocando em prática aquilo que eles aprenderam com seu mestre, Cristo Jesus, o nosso mestre, né? A terceira parte ele vai trabalhar os escritos joaninos, tá? O Evangelho de João e as cartas de João, tá? Então tá aqui, ó. O Evangelho de João, a doutrina de Cristo, a cristologia. O Evangelho de João, Deus como Pai. O Evangelho de João, Deus como Espírito Santo. Então vai trabalhar também aqui a Trindade, né? O Evangelho de João, a vida cristã. As epístolas de João, tá? Depois o Apocalipse de João. Ele trabalha aqui. E a quarta e última parte, ele vai trabalhar as epístolas gerais, como Hebreus, Tiago, Pedro, 2 Pedro e a epístola de Judas, e depois ele vai dar a conclusão, tá? Vai dar a conclusão. Eu vou pegar aqui para vocês, para ler para vocês e mostrar para vocês, tá? O Evangelho de João, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês o Evangelho de João. Você vai ver que informações ele vai dar aqui para nós sobre esse Evangelho. Vamos lá na página 269, né? Vamos dar uma olhada. O que Leon Morris fala está o Evangelho de João, né, capítulo 12, parte 3. Ele começa falando aqui, ó. Existe um consenso geral de que o quarto evangelho é um dos livros mais importantes que já foram escritos, e de fato. Sua influência dentro e fora da igreja é incalculável, e contáveis livros foram escritos sobre ele, e os problemas que ele levanta estão longe de uma solução definitiva. Uma das coisas mais intrigantes nos estudos joaninos é que, enquanto os estudiosos investigam com afinco os problemas difíceis que ele apresenta, homens e mulheres comuns, e crianças também, leem o livro sem fazer perguntas e descobrem que podem entendê-lo, além disso, alimentar a alma pela leitura. Tudo isso quer dizer que não é fácil saber por onde começar o nosso estudo. Por outro lado, um bom ponto de partida é o do próprio Evangelho, né? Jesus. O livro se abre afirmando: no princípio era o Verbo, e perto do fim o autor nos diz por que escreveu. Estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É um livro sobre Jesus. Isso é reforçado pelo fato de que João usa o nome Jesus
237 vezes, muito mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. O próximo é Mateus, com 150, Lucas, 89 e Marcos, 81 vezes o número que cita Jesus, né? O total de Paulo é 213 vezes, e Paulo cita o nome de Jesus, Cristo, né? Espalhadas por toda a sua correspondência. Sua carta que mais tem o nome é Romanos, que cita Jesus ali 37 vezes. João está absorto em Jesus, e apesar de ser verdade que ele dá atenção a outros temas, ele vê tudo pela perspectiva da identidade de Jesus e da importância da sua vida à terra, da sua vinda à terra, para viver e morrer por nós. Interessante, né? Aqui vai começar o prólogo, né? Em seu prólogo, João refere-se a Jesus 14 vezes como uma palavra, o verbo. Designação que ele não usa mais nenhuma vez em todo o Evangelho. Nós usamos o termo palavra em referência a uma unidade da língua falada ou escrita, mas os gregos o usavam de modo muito mais amplo. Eles faziam distinção entre o que chamavam de logos proporicos, palavra que saía de uma pessoa. É assim que usamos o termo. O logos endiatetos, a palavra que ficava com a pessoa. O logos endiatetos significava algo muito parecido com nossa razão. Indicava o raciocínio, a parte racional da nossa natureza. Quando olhavam para esse universo maravilhoso, alguns filósofos discerniam o princípio racional. O Sol e a Lua se levantam e se põem com regularidade. Os planetas se movimentam dentro da sua órbita. As estações seguem uma outra em sequência regular. Por isso pensavam em um logos, uma palavra que perpassa todo o universo, algo como uma alma mundial. Os judeus não viam esses dois sentidos, mas há algumas nuances judaicas importantes no contexto da maneira que João usa o termo. Há passagens no Antigo Testamento que usam conceitos como sabedoria ou palavra. Por exemplo, em Provérbios 8, a sabedoria é personificada e diz: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Está em Provérbios capítulo 8, 22 a 30. Não é fácil saber até que ponto as pessoas tomavam essas passagens em sentido literal. Mas não há dúvida de que os pensadores judeus do primeiro século especulavam sobre a sabedoria como um ser celestial. Havia especulações semelhantes sobre a palavra, baseada em passagens bíblicas como esta: Os céus por sua palavra se fizeram. Isso nos lembra de que no relato da criação em Gênesis 1, lemos repetidas vezes que Deus falou. Essa era a única coisa necessária para ele criar. Há poder na palavra de Deus. A palavra quase tem existência própria quando vemos que a palavra do Senhor veio sobre este ou aquele profeta. Aqui ele dá exemplos de Jeremias, Ezequiel. E em Isaías lemos: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55:11. A isso poderíamos acrescentar as personificações da lei. O fato de a lei e a palavra significarem praticamente a mesma coisa pode ser visto da maneira como as duas podem ser usadas em paralelo. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isaías 2, versículo 3. Miqueias 4, 2. A lei ocupava um lugar muito importante nos estudos dos rabinos. Aí ele continua falando sobre, né, a palavra, o logos, o verbo, né? Maravilhoso. Aqui tem as notas de rodapé,
Tá? Bastante notas de rodapé fantásticas, que vai trazer bastante informações, aonde ele vai dialogar com outros eruditos, tá? Vai citar o grego. O camarada era extraordinário, né? Ele não era erudito só em Novo Testamento. Ele era erudito, o Morris, em grego. Que não dá para ser erudito em Novo Testamento se conhecia a língua. Tá? Ele dava aula de grego. O cara era doutor, né? Doutor em Novo Testamento. Então, nós temos que respeitá-lo. Ele é muito respeitado, era muito respeitado quando estava vivo, né? Um homem assim, de um conhecimento fantástico, e você sabendo aqui da leitura. Vamos continuar aqui, ó. Deixa eu só dar mais uma lida aqui sobre a palavra, sobre o Logos, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Também não devemos esquecer os Targums judaicos, né? Trata-se da tradução do Antigo Testamento para a língua do povo. A leitura da sinagoga era em hebraico, que a congregação nem sempre entendia. No começo, isso era feito apenas de forma oral, mas com o tempo, alguns targums foram escritos e estes dão informações importantes sobre como os judeus daquela época entendiam as escrituras. Descobrimos que não se pronunciava o nome de Deus, e quando o leitor chegava a esse ponto, substituía-o por uma perífrase reverente como Senhor ou Santo. E às vezes o leitor dizia a palavra. Era um costume bem comum. William Barclay diz que no Targum de Jonatas a expressão é usada cerca de 320 vezes. Esse modo de usar o termo não é exatamente o que vemos em João e no Antigo Testamento, porque aqui a expressão significa o próprio Deus. Não é alguém perto dele, mas fato é que onde as pessoas estavam acostumadas aos targums, estavam familiarizadas com o uso de menha, palavra, para indicar a divindade. Muitos entendem que filo é uma parte importante do contexto em que João fez uso do termo. Esse grande judeu de Alexandria usou muito o termo logos em sua combinação em comum do pensamento do Antigo Testamento e da filosofia grega, porque para Filo ele era muito fã também de Platão, né? E quando ele escreveu um comentário de Gênesis, ele viaja na maionese, porque para ele Platão e Moisés falaram a mesma coisa. Então ele interpreta o livro de Gênesis totalmente alegórico, usando alegoria, porque depois sobressaiu, você estuda a história da igreja, duas escolas principais de interpretação: a escola de Alexandria, que era a escola alegorista, e a escola de Antioquia, que era a escola literalista. E quem ganhou, saiu ganhando, foi a escola de Alexandria. Inclusive, se você comprar comentários católicos, tá, que são muito bons, comentários bíblicos, eles vão usar alegoria o tempo todo, tá? Porque foi a escola que prevaleceu. Depois a Reforma Protestante resgata, né, o método histórico-gramatical. Então aqui, ó, fala sobre Filo, né? Vamos continuar aqui. Ele falava do Logos como segundo Deus, mas às vezes aplica o termo a um único Deus em ação. O C.H. Dodd, grande erudito, né, considera Filo muito importante para entendermos João e afirma, por exemplo, que as palavras de abertura de João são inteligíveis apenas se admitirmos que é o termo grego, né, o termo logos, né, apesar de trazer consigo a conotação da palavra do Senhor no Antigo Testamento, também tem um sentido semelhante ao do estoicismo, modificado por Filo, e paralelo à ideia de sabedoria em outros autores judeus, tá? Aí ele vai trabalhando toda essa questão da palavra, do logos, fazendo um paralelo, né? Depois ele vai falar sobre a pessoa de Cristo aqui, ó. E sempre aqui embaixo as notas de rodapé, bastante notas de rodapé. Excelente, excelente. E o Morris dispensa, né? Comentários. Vamos lá. Isso aqui só sobre Cristo Jesus.
que ele vai trazer também o Filho de Deus, em João, sempre as notas de rodapé, ó, aqui embaixo. O Filho do Homem, as afirmações que Cristo faz no Evangelho com eu sou, ego, eimi, no grego, eu sou, como aqui, ó. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele vai citando essas expressões de Jesus. Aí ele fala aqui, ó, no Evangelho de João encontramos um uso distinto de afirmações de Jesus que começam com eu sou. A expressão pode naturalmente ser usada em afirmações bem comuns, mas quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, os tradutores evidentemente sentiram que a expressão divina devia ser tratada de modo especial. Por isso, quando Deus fala, em vez de usar a maneira normal de traduzir, eu sou, eles muitas vezes usaram o pronome enfático. E essa forma solene e enfática de linguagem que João atribuiu a Jesus em várias ocasiões. Há 7 passagens em que eu sou tem um predicado. E esse é um dos aspectos mais apreciados no Evangelho de João. Por exemplo, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aí tem um texto aqui, ó. Há variações no mesmo discurso: eu sou o pão eu sou o pão que desceu do céu. Este é o pão que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão de Deus é o que ou quem desce do céu. Na Palestina do primeiro século, pão era o alimento básico. Era necessário a vida. Jesus está dizendo que ele é o provedor do que é necessário para a vida espiritual. Maravilhoso, né? Não que ele dê esse pão, ele é esse pão. E a ele equivale a ingressar numa vida realmente de satisfação, uma vida em que não há mais um anseio profundo de insatisfação. Ele é o alimento. Ele é nosso alimento. É um alimento que você come e jamais terá fome. Além disso, a vida é dada à custa da morte de Jesus, pois o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Né? As referências a comer carne e beber sangue do Senhor Jesus, que está nos versículos 53 e 56 a 56 do capítulo 6, né? A ilustração do pão, obviamente, faz muito sentido e por isso Jesus faz uma declaração de importância eterna, usando uma frase pequena, mas de imenso significado. Jesus diz também que ele é a luz do mundo. É uma frase semelhante, mas sem um pronome enfático, no capítulo 9, versículo 5. Aí ele vai trabalhando. Eu sou a porta das ovelhas, João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, ele fala aqui também. E aí ele vai trabalhando todo esse contexto do eu sou. Eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15, versículo 1. Então ele traz muita informação, né? Eu sou a ressurreição e a vida, lá no caso de Lázaro. E aqui sempre embaixo as notas de rodapé. Então ele traz toda a teologia do Evangelho de João, não só de João, mas todos os evangelhos, tá? Eu estou mostrando só o Evangelho de João para vocês verem que obra fantástica. Aqui ele traz um testemunho. O testemunho de João Batista, o testemunho de Cristo. Muita coisa interessante aqui. Os sinais que o Evangelho de João traz. Não, sinal ocorre 17 vezes em João. Né? Uma vez lemos que João Batista não fez nenhum sinal. E 2 vezes os opositores de Jesus lhe perguntaram que sinal ele faria. E também se perguntaram se o Messias faria mais sinais do que Jesus. Tá, capítulo 7, versículo 31. Né? Aí ele vai trabalhando aqui a questão. As obras. A palavra favorita de João para referir-se aos milagres não é sinais, mas obras. Jesus usa muito isso aí. As obras que eu faço, as obras que meu pai me deu. Né? O Jesus homem, o homem Jesus. Sempre as notas de rodapé.
Bastante nota de rodapé para você consultar. A respeito do ensino de Jesus e de seus atos miraculosos, João deixa claro que Deus estava fazendo algo extraordinário. A realidade ou as realidades do céu foram trazidas para as pessoas aqui na terra. Isso levou alguns estudiosos a pensar que para João, Jesus na verdade não era humano, mas no dizer de Caseman, o Deus que anda pela terra. Esse estudioso fala do docetismo ingênuo de João. O que é docetismo? Foi uma seita herética que afirmava que Jesus não tinha um corpo humano, tá? Ele só tinha uma aparência humana, é como se fosse um fantasma, né? Não tinha carne, não tinha sangue, né? E o Evangelho de João desmonta isso, porque Jesus come, Jesus dorme, quando ele ressuscita, você vê ele falando para Tomé colocar a mão, né, do lado onde o soldado colocou a lança, né? Furou com a lança. E por que João fala isso? Porque João ele escreve também para combater o docetismo, o gnosticismo, tá? Estava já em crescente ali, estava crescendo já na igreja primitiva. Mas o gnosticismo, como nós conhecemos de fato, bem encorpado, ele vai começar a ganhar corpo mesmo a partir do século II, tá? Então é muito bom aqui, ó. Vamos lá. Evidentemente, ele entende que João nos pintou, ele quem? O Kaiserman, o retrato de alguém que não era realmente humano, mas a divindade andando pela terra. Desse ponto de vista, não houve encarnação, mas uma vinda da divindade à terra, à maneira das lendas dos deuses gregos, né? Aqui tem um nome aqui que eu não sei pronunciar, tá? Para George Eldon Led, argumentei que a posição de Kaisman não se sustenta pelas evidências, evidente, né? João, na verdade, retrata Jesus muito humano. Repetidas vezes, ele se refere a Jesus como um ser humano. Aqui tem as passagens. O próprio Jesus disse que era um ser humano. Procurai matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade? O mesmo fizeram seus inimigos. Não é por obra boa que te apredejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. João capítulo 10, versículo 33. Tá? Aí ele vai descrevendo o ser humano Jesus, tá? E aqui acaba a sua exposição. Aí ele começa o capítulo 13. Aí ele vai trabalhar João, o Evangelho de João, Deus como Pai. Maravilhoso. O Pai e o Filho. Tá? Para João, Deus é Pai. E de fato ele se prende a esse conceito. Ele usa o termo Pai 137 vezes no seu Evangelho. Né? É o maior número de ocorrência em todo o Novo Testamento. Mateus usa a palavra Pai 64 vezes, Marcos 18 vezes e Lucas 56 vezes. É interessante esses detalhes que ele dá, né? Aí ele continua aqui, ó. O Pai está em atividade, a missão do Filho, né? Porque João traz Jesus não só como um homem, mas como Deus também. Isso é interessante. As duas naturezas, a humana e a divina, unidas em uma só pessoa. Um grande Deus, os filhos do Pai, a escatologia, né, de João. Aí depois vem o Evangelho de João, Deus como um Espírito Santo. Isso aqui é interessante, ele vai tratar a pneumatologia, né? Nascido do Espírito, o tempo do Espírito, o Espírito da verdade, o mestre da igreja, a presença divina, né? Convencendo o mundo. Ele vai citar aqui o capítulo 16, né? Que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo, tá? E sempre usando as notas de rodapé, tá? O Paracleto, ou Paráclito, né? O Espírito na igreja. E aqui ele termina, né? Aí ele vem trabalhar agora o capítulo 15, o Evangelho de João e a vida cristã, e assim sucessivamente. Ele faz isso com todos os livros. Então ele esmiuça aqui, ele dá detalhes aqui que outras teologias que são mais extensas do que a dele não dão. Então, por isso que é essa teologia do Novo Testamento do Leon Morris
é recomendada em todos os seminários, tá? Você tem que ter pela profundidade que ele traz, pelas informações que ele traz. Então, para você consultar uma obra dessa, para você dar um estudo, né, ou até para você pregar, trazer informações sobre os evangelhos, sobre Atos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, Apocalipse, enfim, é maravilhoso, porque o cara, ele esmiuça, ele vai a fundo, né? Ele era um pesquisador, né? Não só teólogo, em relação ao Novo Testamento. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e adicione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas indicações.